Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada, feliz em recebê-los. Passaremos momentos bem agradáveis à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Nosso expositor da tarde e noite é o nosso amigo, irmão espírita, Paulo Vanin, que está vinculado à CEPAL e à URI, 10ª região. Ele abordará um tema muito importante para nós, mediumato, aventura de ser intérprete dos espíritos para os homens. E a nossa mensagem de hoje é da obra Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, Sueli Caldas Schubert. Também fica uma indicação para a leitura. Vamos ouvir. Modernamente, a mediunidade é admitida, é reconhecida e, em muitos lugares do mundo, é respeitada. Embora ainda existam aqueles que a negam, mesmo com todas as evidências e comprovações. O Espiritismo elevou a mediunidade à categoria de missão, mostrando que o seu exercício deve ser realizado de maneira altruística e apresentando uma obra básica que propõe uma metodologia altamente educativa, esclarecedora e norteadora, que é o Livro dos Médiuns, cujo autor, Allan Kardec, é o codificador da doutrina espírita. Mas a mediunidade não é privilégio do espiritismo. Ela existe e se manifesta em indivíduos de todas as religiões. Se você observar atentamente, irá encontrar manifestações mediúnicas em toda a parte, desde as que estão registradas na Bíblia, até nos atuais trabalhos de Umbanda, nos cultos afros, ou mesmo nas práticas evangélicas ou carismáticas. Quando direcionada para o mal, se apresenta como magia negra, rituais satânicos e etc. Como faculdade, a mediunidade é uma só, porém manifesta-se ou exterioriza-se de diversas maneiras. Kardec a divide em dois grandes grupos, os efeitos físicos e os efeitos intelectuais. Então, convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai amado, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, agradecemos pela semana que se passou, pedimos bênçãos na medida que formos merecedores, através dos nossos esforços, da nossa mudança diária, sempre para melhor, para essa semana que estamos iniciando. Pedimos bênçãos aos aflitos, aos necessitados, aos nossos familiares, aos encarnados e desencarnados, que recebam a nossa vibração de paz e de amor. E que possamos, Senhor, a cada dia, retirar as nossas mazelas, retirar tudo aquilo que nos atrasa ao crescimento ético-moral. Que possamos fazer escolhas melhores, através da inteligência, da bondade, no caminho da grande luz. E desde já, nossas vibrações positivas e benéficas, para que o nosso amigo, irmão espírita Paulo Vanin, seja iluminado nas suas palavras, no seu trabalho,
moldando ainda mais o nosso coração para melhor. Que assim seja, Senhor. Então, com muita alegria, vamos receber o expositor, Paulo Vanin. Seja bem-vindo. É meio estranho ser recebido em casa, mas é uma honra muito grande para nós. E a Luciana, pela bondade do seu coração, amplia um pouco as nossas condições, né? Mas é a bondade dela. Meus irmãos amados, que Deus nos abençoe. De que estamos tratando, né? Estávamos para receber, no dia 18, a dama querida da mediunidade, uma das pilastras do movimento espírita internacional, Sueli Caldas Schubert. A nossa querida dama Bela adoeceu, né? E possivelmente terá que então transferir, já está inclusive acertado que ela vai transferir a vinda dela por uma outra oportunidade. O que o nosso presidente da regional está solicitando que todos nós mentalizemos na direção daquele coração bondoso para que ela possa se recuperar o mais depressa possível. Então, aquela jornada com a nossa Sueli, 18 a 21, foi suspensa temporariamente para uma outra data mais promissora, né? Mas mesmo assim, hoje nós já íamos preparar o ambiente para ela, tratarmos de uma das obras dela. Mas nós vamos fazê-lo, já que estava programado, e os benfeitores espirituais, com a misericórdia divina, que ampliem a nossa capacidade de comunicação e que nós possamos tocar no coração de todos. Isso nos fará regiamente recompensado, né? Aventura de ser intérprete dos espíritos para os homens, dos desencarnados para os encarnados. Então a vida vibra nessas duas dimensões. Ora estamos na dimensão espiritual, ora estamos na dimensão física. No nosso caso agora, uma jornada no mundo físico para desabrochar a nossa potencialidade divina. E a proposta é retornarmos para casa em condições mais favoráveis. É nesta vida de relação que estas coisas irão acontecer, né? Mediumato é um médium missionário, a mediunidade incomparável, a mediunidade levada realmente a uma profundidade extraordinária. E nós vamos enfocar essas criaturas nobres que convivem conosco, ainda estão convivendo, e outros já partiram para a dimensão espiritual e deixaram um rastro de luz. O fundamento desta história toda está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Na realidade, um pequeno trechinho do capítulo. Olhem só. Muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, para a obra que haviam começado. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós mesmos. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, nós vamos ver isso hoje, né? E de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Interessante, para quem quiser se aprofundar, aqui está. E a gente vai fazendo essas descobertas no transcorrer da nossa existência física. Alguém conhece esse jovem? Ele veio para o mundo físico em 1910, né? Vamos falar mais dele daqui a pouquinho. E ele partiu, ele estava assim, né? Jogando beijos para nós, né? Cumprindo a tarefa integralmente, um espírito iluminado. Esse jovem, alguém conhece? Hoje ele está assim, né? Maravilha. Chega no dia 5 de maio do ano que vem a 90 anos físicos, produzindo como o Vanin nunca talvez irá produzir, né? É um médium missionário, sem sombra de dúvida, um exemplo a ser seguido constantemente. A nossa constatação imprescindível primeira: estamos dando ênfase para a obra da nossa querida Sueli Caldas Schubert, que também está deixando um rastro de luz na nossa vida. Diz a nossa Sueli no seu livro, que a Luciana acabou de fazer uma introdução, né? Mediunidade, caminho para ser feliz.
Olha que coisa maravilhosa. Caminho para ser feliz, né? A Luciana está com o livro aí na mão. E ela publica esse livro em 1999, já tem 17 anos essa obra, né? Que veio à baila. A mediunidade, diz ela, não veio em minha vida por acaso. É um compromisso que assumi perante a espiritualidade maior. É como um convite para reavaliar tudo o que fiz até hoje e recomeçar em bases espiritualizadas e seguras, descobrindo através do intercâmbio com os seres invisíveis um novo caminho para ser feliz. Essa é a constatação primeira, né? Começamos aqui. Aqui está então o início da era espiritualista no mundo. 31 de março, coincidentemente, 31 de março também é uma data básica para nós, fundamental, porque foi a desencarnação do próprio codificador, só que 1869. Aqui nós estamos falando de 1848. Lia, Catarina e Margaret Fox, 31 de março de 1848, em Hydesville, Nova York, Estados Unidos. Aqui a coisa então começou, né? A telegrafia espiritual, a constatação de que alguém que estava do outro lado conseguia se comunicar com alguém que estava do lado de cá, né? Outra imagem interessante também evocamos a partir de agora, pedimos que nos apoiem as irmãs Baudin, Júlia e Caroline, Aline Carlotti, irmãs Difo e Ruth Céline Jaffé. As 4 primeiras jovens, adolescentes, de 12 a 14 anos, trouxeram para nós, para o mundo físico, a doutrina espírita, a ciência espírita. Ruth Céline foi quem fez a revisão do Livro dos Espíritos, a sua 2ª edição. E nós vamos descobrir na nossa fala quem é Ruth Céline Jaffé, quem foi agora recentemente Ruth Céline Jaffé. Como nós vimos aqui, muita gente voltou agora trabalhando na comunheira, não mais na base, né? Todos os homens são médiuns, premissa número 1. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, premissa 2. Quando sabem escutá-lo. Aí está. O problema no espiritismo, meus irmãos, é isso. Tem um porémzinho, né? Agora, que um se comunique indiretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não escutem senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser o espírito familiar quem os aconselha. Chamai-lhe espírito, razão, inteligência, é sempre uma voz que responde-vos pronunciando boas palavras, apenas nem sempre as compreendeis. Mas ele está ali à disposição 24 horas. É tarefa dele, é missão dessa criatura. E é um espírito no nível bom. E os bons espíritos sabem todas as coisas. Beleza, né? Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão, não dessa razão que antes se arrasta e rasteja do que caminha, dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros. Estamos tratando de outra razão, mas dessa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta a regiões desconhecidas, chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que exalça o filósofo, arroubo que arrebata, os indivíduos e povos, razão que o vulgo não pode compreender, porém que ergue o homem e o aproxima de Deus. É desta razão que estamos falando. Mais que nenhuma outra criatura, entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido e lhe faz executar as coisas mais sublimes. É desta razão que nós estamos falando, né? Escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Schenning, o livro dos médiuns, está lá para nós, né? O guia dos evocadores seguro, que vamos tratar daqui a pouco. Essa jovem alguém conhece? Vamos ver. Publicou esta obra,
clássico, a maior obra que se tem sobre esta temática. E é esta senhora aqui, né? Aqui está, Dona Ivone do Amaral Pereira, 1900 até 1984, médium, e a gente frisa, costureira, né? Nós vamos ver médium aqui de tudo quanto é profissão, já que todos os homens são médiuns. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes. Não estamos se referindo aqui a nenhuma denominação evangélica, pelo amor de Deus. Crente é aquele que crê, a quem ele favorece com o mediumato. Essa é a primeira vez que apareceu essa palavra na codificação espírita. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigo correm, e tanto maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmo que Deus lhes concede. Mas então por que eu quero a faculdade mediúnica? Se é encrenca? Vamos ver. As faculdades de que gozam os médiuns lhe granjeiam os elogios dos homens. Aqui está o escolho, o problema sério, né? O problema sério está aqui. As felicitações, as adulações, eis para eles o escolho. Rápido esquece a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente a lembrança, né? Fazem mais. O que só devem a Deus atribuem-no a seus próprios méritos. Olha o orgulho. O que acontece então? Olhem só. Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam um joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Olha o que o orgulho leva, né? E a benfeitora vai falar disso. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence, até que Deus os reeduque, afinal, retirando-lhes uma faculdade que desde então somente fatal lhes pode ser. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, o orgulho. O orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérprete dos espíritos para os homens, de que severamente sancionados sereis, porque mais favorecidos fostes. Mas isso Jesus disse com todas as letras. A quem mais foi dado, obviamente que a consciência mais cobra, né? Espero que essa comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. E esse escolho, já o disse, é o orgulho. Joana d'Arc. E a tradição nos diz que está na obra de Humberto de Campos, a última encarnação daquele que teria traído Jesus. Dá para entender de quem estamos tratando? Por que o Evangelho fala disso? Está aqui conosco, sim. Um apóstolo está aqui redimido. Esta teria sido a última encarnação de Judas. Dá para a gente pensar. Alguém conhece esse senhor? Nunca vou esquecer. Botei o slide aí porque eu não vou esquecer jamais. Ele me disse a mim próprio: Vanim, fique alerta. Ele dizia: não existem justos, sim. Na terra existem justos, sim, diz, porém não existe injustiçado. E isso a gente conseguiu resgatar. E é verdade, né? Por alguma razão a gente tem que começar a repensar as nossas atitudes. Raul é de 7 de outubro de 1949. Veio um ano antes de nós. E nós o conhecíamos na dimensão espiritual. Nosso mestre querido veio um ano antes de nós. Tem mais gente aqui na Casa Espírita que sabe disso, né? Educador, orador, médium e filantropo brasileiro. E o Raul conta a sua vida nesse livro aqui, Correnteza de Luz. Era para ele desencarnar jovem, num acidente, mas o Raul modificou a sua estrutura kármica. Ele criou o remanso fraterno. E aí toda aquela estrutura levar ele de volta para a espiritualidade. A própria mãe querida que está na dimensão espiritual reuniu-se com os benfeitores e acharam por bem deixar o Raul mais um tempo aqui.
Ele agora está passando por uma prova ainda mais intensa, mas é possível que essa prova seria no futuro. Está fazendo agora. Não vamos discutir isso. Mas nesse livro, Correnteza de Luz, tem essa história toda do nosso querido Raul. Quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, aqueles que sabem todas as coisas, importa vos prepareis para esse favor pelo recolhimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem. Há condições para isso, tendo em vista o progresso geral. Porque lembrai-vos de que o egoísmo é causa de retardamento a todo o progresso. Lembrai-vos de que se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro daqueles de seus filhos, que pela sua conduta souberam fazer-se merecedores de lhe compreender a infinita bondade, é que Ele quer, por solicitação nossa, dos benfeitores espirituais, pedindo por nós, e atendendo às vossas boas intenções, eles pedem, eu tenho que ter boa intenção, dar-vos os meios de avançarmos no caminho que a Ele conduz. Porque nós temos consciência já de que Deus atende todas as suas criaturas pelas suas próprias criaturas. Então é uma cadeia sem fim, né? Extraordinário isso. Assim, pois, médiuns, aproveitai dessa faculdade que Deus ouve por bem conceder-vos. Tende fé na mansuetude do nosso Mestre. Ponde sempre em prática a caridade. Não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância. Caridade mais tolerância. Estejam sempre as vossas ações de harmonia com a vossa consciência, e tereis nisso o meio certo de centuplicardes a vossa felicidade nesta vida passageira, e de preparar para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave. Isso é tão verdade que a benfeitora acabou de publicar um livro agora, está chegando para nós de presente de aniversário. Seja feliz agora. Acabou de publicar essa semana em Salvador. Seja feliz agora, é possível, mas temos que nos encaixar aqui, né? Tem condições para isso. E dentre vós, o médium que não se sinta com força para perseverar no ensino espírita, se abstenha. Meu Deus, mas olha só, mas os espíritos falaram sim. Alguém tem dúvida, é só ir lá no Guia dos Evocadores, o livro dos médiuns. Porquanto, não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos excusável do que outro qualquer e terá que expiar a sua cegueira. Imagine só, eu não compartilhar um conhecimento que é coletivo. Foi para isso que eu vim, para isso que é a faculdade. Pedi de joelho a faculdade, de joelho. Pascal escreve isso, o grande Pascal, né? Está lá no Livro dos Médiuns, na parte 2ª, no capítulo 31, dissertações espíritas sobre os médiuns. Está lá no livro. Alguém já viu falar desse senhor, não? Emmanuel, dizendo para nós, ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. É uma questão de padrão vibratório. Vamos ver daqui a pouco mais coisas sobre isso. Os médiuns Francisco Cândido Xavier e Divaldo Franco têm como mentores espirituais, respectivamente, Emmanuel e Joana de Ângeles. No caso destes médiuns, missionários, que vieram com um ministério específico, vivenciado por ambos de forma plena e exitosa, os guias espirituais assumiram também, por sua vez, a incumbência de orientá-los. O que vale dizer que a missão do encarnado se estrutura em conjunto com a do próprio mentor. Olha só, olha a responsabilidade disso. Mas como a tarefa de ambos é muito abrangente, engloba um número maior de espíritos com os quais os médiuns se mantêm em constante sintonia, denotando que existe uma entidade responsável por cada área em que atuam.
Era uma tentativa que nós estávamos fazendo esse ano, mas parece que vai ficar para mais tarde. A gente ia mostrar isso este ano, né? Ia mostrar isso. E a gente identifica quando é o benfeitor A e o benfeitor B que está com o médium. A gente já identifica. Nós já temos essa particularidade. A ênfase, a maneira de colocar o ensinamento, a gente já identifica quem é que está incorporando ou inspirando o médium. Na maioria das vezes, inspirando o médium. A gente identifica. Olha que dama bonita, olha só, né, que jovem bonita. Quem seria? Olha aí, olha ela aqui, né? Ela está assim hoje. Sueli Caldas Schuber é de Carangola, Minas Gerais, 9 de dezembro de 38. Portanto, agora em dezembro ela estará fazendo 78 anos físicos, né? Médium, autora de dezenas de livros, um melhor do que o outro. Começamos estudando a mediunidade através de suas obras, né? E produtos audiovisuais, conferencista renomada, com exposições em todo o Brasil e no exterior. Ela está, então, agora passando pela sua prova, aí enferma temporariamente, e nós vamos todos vibrar para o coração dela, né? Infere-se, meus queridos, pois que quanto mais ampla e abrangente for a missão, o encarnado estará como parte integrante de uma grande equipe nos dois planos da vida. Embora toda essa assessoria, se o médium não se mantiver em permanente sintonia com as entidades espirituais, não conseguirá captar-lhes as mensagens. O médium é uma criatura que atenta, vigia e ora constantemente. Esta é a norma que Jesus nos especificou. Isto irá depender fundamentalmente de sua vivência enquanto ser humano. Os testemunhos de fidelidade a Jesus são essenciais para que o médium consiga manter-se o mais próximo possível da faixa vibratória do Cristo cósmico. Não é fácil, mas é possível. É a Sueli falando nesta obra que a nossa Luciana nos trouxe aí, né? Mas essa foi a obra que nós começamos a estudar, mediunidade, juntamente com Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda. Nós lembramos que o coordenador do nosso grupo mediúnico trabalhava essas duas obras. Obsessão e Desobsessão foi a primeira obra da Sueli. Também trouxemos testemunhos de Chico Xavier, as cartas de Chico Xavier, contando coisas maravilhosas nessa obra, né? Ela publicou. Achamos extraordinária uma lacuna que tinha no movimento espírita sobre a mediunidade e obsessão em crianças. Ela tem seminários a respeito disso, né? E, por fim, Sueli acabou de me ganhar quando comentou o texto da benfeitora Joana de Ângeles. Recentemente publicado ano passado, segue em harmonia 15 capítulos da benfeitora comentados pela Sueli. Essas obras todas estão disponíveis na nossa livraria, né? Os espíritos, meus queridos, não falavam a Allan Kardec por meio de visões ou de outras formas místicas de revelação, como era antanho. Quando dizemos que os espíritos superiores ajudaram Allan Kardec a elaborar o livro dos espíritos, os chamados homens cultos, esses cérebros privilegiados, esses intelectos, esses egos inflados que a gente conhece por aí, costumam torcer o nariz, lembrando que também a Bíblia, os Evangelhos e o Alcorão foram ditados por Deus ou por espíritos. E aí a explicação. Acontece, porém, que as antigas escrituras pertencem às fases do mediunismo empírico, experiência e observação. E as coisas aconteciam meio assim, né? Enquanto a codificação espírita pertence à fase da mediunidade positiva, crivo racional. A gente só vai aceitar depois que a gente entender a proposição. Quem diz isso é o benfeitor Herculano Pires, no seu livro O Espírito e o Tempo, né? Aqui está também a obra que ele trabalhou, Mediunidade, é uma obra extraordinária, Vida e Comunicação. Aqui está Herculano Pires e a obra O Espírito e o Tempo. Importantíssimas obras para quem estuda a filosofia. Ele deixou mais de 70 obras publicadas para nós, né? Um recorte interessante.
encontramos para falar sobre Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha é uma criatura que viveu com Chico muito tempo, né? Correio Espírita. Há quantos anos você estuda, desenvolve e o que é preciso para exercer a mediunidade? Ele trabalhava nessa área. E o Arnaldo responde: há aproximadamente 60 anos. Nesses anos todos eu já vi médiuns e expositores doutrinários que caminharam com tanta beleza, mas com o tempo alguns se deixaram levar. Olha o problema: vaidade, orgulho, fantasia e dinheiro. Para ser médium é preciso estudo, humildade e simplicidade. E fundamentalmente o que Emmanuel falou para Chico em 1931, no Riacho do Capão, em Pedro Leopoldo: disciplina, disciplina, disciplina. Nós vamos trabalhar um tempo, né, junto. A gente vai publicar 30 obras. E aí o benfeitor chegava: agora nós vamos publicar mais algumas obras. Foi 100, foi 200, e o Chico falou: mas como? Aí uma hora o benfeitor disse: meu querido, veio uma ordem de cima, a sua reencarnação está desapropriada. E aí 426 obras quando o Chico desencarnou. Vamos ver mais para frente aí alguma coisa sobre isso. Aí estão então os dois juntos, o Arnaldo Rocha, amigo fiel junto com o Chico, né? E as duas obras que surgiram desse grupo maravilhoso, o grupo Meimei, lá em Pedro Leopoldo, nasceram duas obras clássicas do Espiritismo, desdobrada das obras fundamentais, que é Instruções Psicofônicas em 55 e Vozes do Grande Além em 57. Obras-primas. O Arnaldo conseguiu um gravador, não se sabe como, naquela época, e conseguiu guardar toda essa preciosidade. São duas obras extraordinárias. A constatação imprescindível segunda, diz a nossa querida Sueli: confio na proteção divina e nos mentores amigos quando atuo como intermediária dos espíritos desencarnados, pois estou a serviço da caridade e orientada em bases seguras. Isso está na obra também. A criatura humana, meus queridos, é um ser interdimensional. Vive entre duas dimensões. A tendência materialista é torná-la um bloco compacto de massa em diferentes estados de condensação, já não encontra a guarida nos estudos atuais mais avançados. A turma está desconfiando que não é isso, não. Observando-se a penetrabilidade do seu psiquismo nas mais diversas estruturas, isso são a estrutura do corpo espiritual, desde o aço aos materiais sintéticos, vencendo as distâncias para detectar imagens e sons, transmitindo ideias e dominando variados objetos e seres humanos, constata-se-lhe a independência ao cérebro, pelo qual se manifesta, assim como condensando, desmaterializando os agregados corpusculares, né? São as faculdades que o perispírito tem. Dessa forma, os experimentadores sinceros e perconscientes confirmam as informações espiritualistas a respeito da imortalidade da alma e da sua comunicabilidade. Isso posto, a mediunidade adquire cidadania e passa a merecer acuradas observações, cujos resultados positivos poderão contribuir grandemente para o bem-estar das pessoas através do seu correto comportamento moral. As pessoas podem dizer: mas a religião diz que já somos imortais, que nós continuamos, que a gente vai continuar, mas não comprova. Fica no terreno do achismo. A mediunidade comprova que nós continuamos, realmente. A imortalidade da alma, né? A inspiração mediúnica, em face dessa capacidade de registro psíquicos pelos indivíduos reencarnados, sempre se fez responsável pelos acontecimentos de grande porte, ou aqueles outros do cotidiano de todas as criaturas. Desde a consagrada inspiração de que Moisés foi objeto no Monte Sinai, ao receber o decálogo, até as magníficas manifestações espirituais a que se referem todas as obras antigas, seja das religiões ou da filosofia, o fato mediúnico é uma constante. Questão 459 do Livro dos Espíritos enfatiza isso com uma propriedade muito grande. Na verdade, são eles, os desencarnados, que nos dirigem. Está lá.
Na raiz de quase todos os acontecimentos históricos, encontramos a inspiração das mentes desencarnadas, interferindo nos comportamentos humanos de maneira eficiente e vigorosa. Isso, e o Livro dos Espíritos chancela isso. Jesus transitou no mundo em constante sintonia com Deus, e sob sua divina inspiração, fazendo-lhe a vontade. Saulo foi conduzido por ele desde o encontro às portas de Damasco, tornando-se médium seguro e ideal para dar prosseguimento ao seu ministério e instalar na terra os alicerces do reino de Deus. Achamos engraçado, né? Saulo cegou por ter visto a luminosidade do Cristo. Ia a Damasco para tirar a vida de Ananias, que era um divulgador do cristianismo naquelas terras. E olha só como é que é a coisa, a ironia da vida. O próprio Ananias devolve a visão física a Saulo. Olha que coisa. Ele tira a vida de Estevão a pedrada, o primeiro mártir do cristianismo nascente. Estevão vai para a espiritualidade e torna-se anjo guardião de Saulo, só por amor ao Cristo mesmo. Como é que a gente vai entender uma coisa dessa? E o Estevão, o Gesiel, era da esfera crística. Quer dizer, todas as cartas que o Paulo escreveu vieram diretamente da esfera crística para nós, através do médium aí já Paulo de Tarso, né? Não mais Saulo. Os cristãos primitivos comungavam com os seus mortos em regime de assiduidade, né? Constantino teve a visão do Cristo e teria dele recebido instruções, submetendo-se às diretrizes durante a batalha nas Rochas Vermelhas. Isso aqui é meio forçado, né? Perto da ponte Milvio, saiu vitorioso contra Maxêncio. É a história, né? Luzia, a jovem que resistiu a Diocleciano, fez instrumento dos espíritos até ser decapitada com estoicismo. A própria benfeitora, nós sabemos disso, né? Não renunciou ao Cristo jamais, preferiu imolar-se numa fogueira, ela vendo o filho também, do que abjurar o próprio Cristo. Atravessaram a história homens e mulheres incontáveis, todos portadores de sensibilidade mediúnica, inspirados e humildes, lograram realizar grandiosos labores com os quais promoveram a cultura, a arte, a ciência, a civilização. Não podia ser diferente. Jogado aqui as traças e ninguém olha, né, para a estrutura, ninguém permite que a gente avance. Mais recentemente, Einstein teve a visão da origem do universo e elaborou a fórmula que sintetiza todo o conhecimento em torno da energia e da matéria, do tempo e do espaço. A visão quântica do mundo, ao invés de ratificar o materialismo ancestral, ofereceu resposta segura para o espiritualismo em geral e para o espiritismo em particular. Nesse infinito campo de energias em diferentes estados de manifestação vibratória, a realidade maior é o espírito imortal, agente do corpo e por ele responsável, né? Advindo-lhe a desintegração das moléculas pelo fenômeno da morte ou transformação biológica, o espírito prossegue, independente, em sintonia com os campos vibratórios nos quais se movimentou. A interferência psíquica ocorre naturalmente em processo de afinidade, permitindo que o desencarnado transmita aos seres terrestres, nos seus corpos, as ideias, os impulsos e a inspiração. Então, a comunicação é um fato realmente comprovado. Como a grande maioria desencarna em lamentável estado de fixação dos prazeres ou das mágoas, dos interesses mesquinhos das paixões inferiores, olha o que acontece. Pululam no mundo espiritual os aflitos, os perturbadores, os invejosos, os infelizes. E se eu continuar procedendo desta maneira, eu vou estar nessa faixa vibratória. Entendeu? Porque se movimentam e atuam nas faixas vibratórias mais grosseiras, nas quais os indivíduos invigilantes permanecem psiquicamente, a inspiração mediúnica faz-se abundante, por automatismo, ou de forma consciente, gerando tumultos, conflitos e caos. É por isso que nós estamos desse jeito, é dessa maneira. Certamente, quando se elevam os padrões mentais e morais no comportamento terrestre, fenômeno correspondente dá-se facultando a inspiração superior e dignificadora, o oposto, procedente daqueles outros enobrecidos cujas existências terrenas foram verdadeiros evangelhos de feitos de amor e de abnegação. É melhor ascender a esses níveis, né? E o médium tem que estar preparado para isso.
Estes, no entanto, são dias de transição e de aturdimento, resultando em inspirações mediúnicas portadoras de conteúdos afligentes, por efeito do estágio moral inferior em que se detém o planeta e os seus habitantes. Achar, por exemplo, que nós vamos agora, daqui a pouquinho, entrar no plano regenerativo, sem que as criaturas se regenerem, é uma utopia, né? Exigindo que logo ocorra o quê? Uma reação mental e moral das criaturas, que passarão a hospedar-se em círculos vibratórios mais dignos, portanto, propiciadores de identificação enobrecida com os guias e mentores vinculados ao divino pensamento. É bem melhor, né? Ninguém permanece indene à inspiração das mentes com as quais se afina. É uma lei, consciente ou inconscientemente. Não obstante a liberdade de pensar e o livre-arbítrio para decidir, faculdade de que todos nós dispomos, é inevitável que o cultivo das ideias coloque-nos em faixa vibratória correspondente, na qual outras mentes se fixam, dando origem a um intercâmbio, portanto, à inspiração mediúnica, para baixo e para cima. Cabe, desse modo, a cada um, como decorrência da sua sintonia mental, atentar, vigiar e orar, alterar o campo no qual se situam as suas aspirações. Porquanto, olha aqui, Jesus já tinha dito para nós: onde põe os seus tesouros, aí estará também o seu coração, conforme o ensinamento de Jesus, né? A inspiração mediúnica, meus irmãos, é inevitável, estabelecendo a necessidade de cada indivíduo ser interdimensional, que é ascender às faixas superiores da vida, e aí aurir a força e o comando para agir e prosseguir com acerto e em paz. Quem chegar no telhado, não desça. Se você estiver trabalhando no campo, não volte para casa a pegar nada. É uma metáfora evangélica nos avisando para manter o padrão que a gente conquistou. E isso está nesta obra maravilhosa, aqui também disponível: Mediunidade, Desafios e Bênção, do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, pelo nosso querido médium Divaldo Franco. Considerações finais: o êxito pleno de um mediunato incomparável. Mas antes, Sueli diz para nós o seguinte: Senhor Jesus, ajuda-me a ser fiel aos teus ensinamentos até o fim da minha romagem terrena. Há muito a tua voz ressoa aos meus ouvidos, mas fiz-me surda aos apelos e preferi os caminhos da ilusão, fascinada pelas lantejoulas do mundo. Que agora, Senhor, eu realize a viagem decisiva ao meu mundo interior, onde finalmente irei encontrar-te nos sacrários do próprio coração. Maravilha, esta prece do médium, né? Dando força para que desta vez a gente não falhe. Quando mergulhou no corpo físico, uma história real. Para o ministério que deveria desenvolver, tudo eram expectativas e promessas. Aquinhoado com um incomum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade, já tinha trabalhado com o codificador em 1855 até 57. Mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse na trajetória física, advertindo dos perigos da travessia no mar encapelado das paixões, bem como das lutas que deveria travar para alcançar o porto de segurança. Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo de iluminação. Adversários do ontem, que se haviam reencarnado também, crivaram-no de aflições e de crueldade durante toda a existência orgânica. Tapa no rosto, cuspiram-lhe no rosto, mas ele conseguiu amá-los, e isso é demais, né? Jamais devolvendo as mesmas farpas, os espículos e o mal que lhe dirigia.
Experimentou abandono e descrédito, necessidade de toda a ordem. Tentações incontáveis que lhe rondaram os passos, ameaçando-lhe a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis. Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as fontes geradoras da vida, de onde auria coragem e força para não desfalecer. Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade e, acendendo o archote da fé racional, que distinguia através dos incomuns testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis e amparam para outras tantas existências. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando soube o metralhar de perversas acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativa para os seus atos. Mesmo vai acontecer com Divaldo depois, mais tarde. Lentamente, pelo exemplo, pela probidade e pelo esforço do herói cristão, sensibilizou o povo e os seus líderes, que passaram a amá-lo, tornou-se parâmetro do comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Quem tiver dúvida, YouTube, 1971, Pinga Fogo. Maravilha, está lá, disponível para todos nós. Sua palavra doce e ungida de bondade sempre soava ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com seu anjo tutelar, nunca o decepcionou. Disciplina, disciplina, disciplina. Extraviando-se na estrada do dever, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido. Abandonado por uns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu compromisso para com a vida, nunca desertando das suas tarefas. As enfermidades minaram-lhes as energias, mas ele as renovava através da oração e do exercício interno da caridade. A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se. No entanto, a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da espiritualidade. Evangelho, perder para ganhar. Vale a pena. Perder para ganhar, né? Nunca se escusou a ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém. Seus silêncios homéricos falaram mais alto do que as discussões perturbadoras e os debates insensatos que aconteciam à sua volta, e longe dele, sobre a doutrina que esposava e os seus sublimes ensinamentos. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-los, tanto quanto tornando-se maleável aos espíritos que utilizaram por quase 75 anos, de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa. Por isso mesmo, o seu foi um mediumato incomparável. E ao desencarnar, suave e docemente, 30 de junho de 2002, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe: descansa por um pouco, meu filho. O que será um pouco para Jesus? O que será? A fim de esquecer as tristezas da terra e desfrutar das inefáveis alegrias do reino dos céus, pelo menos por um pouco. Joana de Ângeles, 3 dias depois da desencarnação do nosso querido Chico, tem autoridade para falar isso? Tem. Portanto, meus irmãos, digno é o trabalhador do seu salário.
Às vezes me pergunto, olhando para essas almas extraordinárias, né, que fazem essa trajetória, que deixam esse rastro de luz, serei eu digno do meu salário ético-moral? Estarei me comportando dentro daquela proposta que fizemos antes de vir para cá? E alguma coisa me diz que temos que fazer muito ainda, seguir em frente. Mas a misericórdia divina ilumina-nos a todos. Basta que queiramos, a gente pode seguir esse rastro de luz deixado por essas criaturas maravilhosas, até um dia atingir, enfim, esses mediumatos incomparáveis. Do fundo do coração, meus irmãos, a nossa reverência.